Olá! Você sabia que as principais vítimas de estupro no país não são mulheres, mas sim crianças? É isso mesmo. Mais de 60% das vítimas são menores de 13 anos e mais de 80% dos abusadores são pessoas próximas. Pensando em uma forma de combater essa realidade, é que surge em 2017 o Instituto Liberta, que tem como missão disseminar informação para a prevenção contra a violência sexual. E sobre esse assunto converso com a diretora-presidente do Instituto Liberta, advogada, professora, doutora em Direito Constitucional da PUC São Paulo e militante em Direitos Humanos, Luciana Temer. Luciana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Desde 2017 até agora, qual é o balanço que vocês fazem das ações que já foram executadas pelo Instituto? Olha, Michele, acho que é bem importante assim, a gente perceber como a violência sexual contra crianças e adolescentes é invisível. E aqui você está me perguntando o balanço do Instituto, né? Quando a gente montou o Instituto em 2017, nós não tínhamos, por exemplo, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os dados de violência sexual contra crianças. Não é? A primeira vez que o Anuário Brasileiro de Segurança separa os dados de estupro e estupro de vulnerável, que é o estupro de menores de 14 anos, foi em 2019. Então, acho que a gente está num processo que é o primeiro, que é tornar esta violência visível, para então fazer a sociedade tomar consciência da importância do enfrentamento, né? A gente, quando pensa nesse cenário, dados até da página do Instituto Liberta mostram isso, que 80% ou mais de 80% dos abusadores dessas crianças menores de 14 anos que você coloca pra gente, estão muito próximas delas, né? São pessoas que são conhecidas. Esse é o principal desafio, Luciana. Como que você enxerga isso? Porque a gente tem uma subnotificação também desses casos, né? Então, essa proximidade, existe um receio de relatar o que se vive, ou as crianças e adolescentes ainda não se deram conta do que é que está acontecendo, justamente por essa falta de discussão e de diálogo. Veja, as pesquisas mostram que 1 em cada 10 casos são denunciados. Então, essa subnotificação é muito grande, é muito alta. Acho que tem várias razões. Uma das razões é essa que você trouxe, né? A maioria dos estupros são praticados por pessoas próximas, na verdade, relações familiares. Você veja, segundo os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança, 44,4% dos estupros são praticados por pais e padrastos, né? Seguidos de tios, irmãos, primos. Então, a gente está falando de uma violência que é uma violência intrafamiliar, o que torna já muito difícil. A segunda questão é algo que você já tocou também na sua fala, que é crianças pequenas, muitas vezes, vivem situações de violência sexual sem compreenderem que estão vivendo uma situação de violência sexual. Eu sei que para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, parece estranho, não é? Como é que uma pessoa não reconhece uma violência sexual? Ora, é preciso que a gente entenda que nem toda violência sexual ela começa com um ato violento, não é? Ela começa num processo de sedução, de conquista da criança. Se a criança não sabe que aquilo que está acontecendo é uma violência sexual, que não é para acontecer, e se está acontecendo com uma pessoa próxima, que é da confiança dela, como é que ela vai saber? Por isso que é muito importante que a gente comece a enxergar e falar sobre essa violência. E, sobretudo, Michele, acreditar quando uma criança fala de uma situação desconfortável em relação a um adulto. Luciana, desacreditar esse relato ainda é uma recorrência na nossa sociedade? E por que a gente adota essa postura, né? Por que a gente costuma não validar aquilo que a criança está relatando? Acho que a gente tem que olhar para duas coisas aqui, né? A primeira delas é que normalmente a criança não vai falar de um homem que estava assustador na rua. Ela vai estar acusando ou falando de alguém que é uma pessoa próxima e querida. Então, acho que esse já é um dificultador, porque se a gente olhar a figura do abusador, ele não é uma figura terrível, maluca, que está desconectada da sociedade. Ele normalmente é um homem, e é um homem
que tem família, que é adequado, que paga as contas, que frequenta o culto, enfim, é um homem que está adequado socialmente. Então, tem uma dificuldade de acreditar na palavra da criança porque não se espera que esse tipo de violência venha desta pessoa. Isso é uma questão. A segunda questão é que nós somos uma sociedade ainda, a gente diz adultocentrista, né? A gente acredita muito mais na palavra do adulto do que da criança. E tem aquela lógica, né, Michele, de que a criança inventa. Né? A criança inventa. Só que é bem importante a gente saber que, sobre certas coisas, a criança não teria nem como inventar se ela não tivesse vivido a situação. Né? Luciana, o grande desafio, me parece, de discutir esse assunto é que a gente ainda tem um tabu que envolve, né? Quando a gente fala de discutir essa orientação nas escolas, se há uma deturpação do que seria isso, imaginando que essas crianças vão se ver impelidas ou provocadas a iniciarem a vida sexual mais cedo, né? Como que o Instituto enxerga essa questão, essa resistência que a gente ainda tem de falar desse assunto que pode proteger e vai proteger as nossas crianças e adolescentes? Olha, você sabe que a gente, como sociedade, né, o Brasil como sociedade, quando fala de violência sexual, normalmente as pessoas falam do quê, Michele? De cadeia, né? Tem que aumentar as penas mais duras e tal. Então, eu sempre olho e falo, gente, o que adianta pena mais dura se a sociedade continua não falando disso e as vítimas continuam não contando, né? Assim, não adianta nada. Mas a questão é mais profunda. Será que a gente quer mesmo prender os abusadores ou a gente quer evitar que esta violência aconteça? Acho que uma coisa não exclui a outra. Lógico que a gente tem que prender os abusadores. Mas o que é mais importante, a gente prevenir esta violência. Porque depois que ela acontece, a pessoa vai ter que lidar com isso, às vezes, para o resto da vida. Então, a gente quer evitar que aconteça. E a gente defende, sim, muito, Michele, no Instituto Liberta, que a educação, e a educação, sobretudo nas escolas, pode prevenir essa violência. Vamos lá, pensar juntos aqui. Por que na escola? Porque a gente acabou de dar o dado aqui de que mais de 80% dos abusadores estão dentro da família. Então, você não pode esperar que as coisas se resolvam só dentro da família. Lógico que é muito importante que os pais conversem com as crianças e tudo mais. Mas é muito importante também que a criança tenha um outro espaço de diálogo aberto. Então, essa é a primeira questão da escola. Segundo, que, como a gente disse aqui, a criança, às vezes, ela não está entendendo o que está acontecendo. Não é nem que ela não tem para quem pedir socorro, é que ela não entende o que está acontecendo. Quando na escola se fala, e aqui de novo, vamos deixar claro para quem está assistindo a gente, que eu não estou falando de falar sobre violência e nem sobre sexo com crianças. A gente tem como alertar as crianças, tem livros hoje adequados, filminhos adequados, que você não toca na questão diretamente, mas faz com que a criança entenda se ela estiver vivendo uma situação dessas e possa reconhecer e contar. Então, mas mais do que isso, né? A gente está falando de prevenção aqui. A gente aqui ainda está falando da criança contar. Mas você sabe, tem um vídeo muito interessante da Oprah, aquela apresentadora americana, que ela entrevistou abusadores. E aí, um dos abusadores fala para ela, quando ela pergunta, o que te faz desistir de abusar de uma criança? E um deles falou, quando ela diz não. Quando ela diz não, não parece simples? Por que ela diz não afasta, pode afastar o abusador? Porque ele não quer ser exposto. Ele não é um criminoso, ele não está com uma arma na mão. Se aquela criança ameaçar falar sobre o que está acontecendo, provavelmente ele vai recuar. Então é muito importante falar nas escolas. Luciana, você disse pra gente que nossa sociedade ainda é muito adultocentrista. O que faz um abusador eleger como vítima uma criança? É por conta dessa coisa que a gente entende a criança como uma extensão, uma propriedade do adulto, né? O que está por trás disso? Acho que a gente tem que falar aqui de duas questões. Uma questão médica de saúde, que é a história da pedofilia, não é? As pessoas falam, abusador de criança é pedófilo. Acho que é muito importante que as pessoas saibam que há pesquisas que mostram que menos de 20%, né? Ou seja, menos de 2 em cada 10 são, na verdade, diagnosticados com
a pedofilia, que é um transtorno que faz com que um adulto procure sexualmente uma criança. Então, se a gente não está falando de uma maioria de pessoas que tem um transtorno mental, por que é, e a pergunta que você me faz, né? Por que é que um adulto vai atrás de uma criança? Eu não tenho dúvida que são questões culturais muito arraigadas mesmo, não é? Isso que você diz, a criança, ela é propriedade do adulto na família. Tanto é que eu vou dar um dado aqui que é um dado importante. A maioria das meninas estupradas, elas têm entre 10 e 13 anos. Mas a maioria dos meninos estuprados tem entre 5 e 9 anos. Veja que a gente está falando aqui de uma sociedade que se relaciona com a menina e com a mulher como propriedade e com o menino, enquanto criança pequena, como propriedade. Então, se é minha propriedade, eu sou dono e eu faço o que eu quiser. Então, eu acho, sim, que é uma questão cultural muito séria que a gente tem que enfrentar e mudar esta relação, não é? Criança é sujeito de direitos e não está 100% submetida, nem é mesmo à vontade do pai e da mãe. Luciana, você trouxe aí um dado interessante, eu não tinha conhecimento dessa entrevista da Oprah com abusadores, na qual eles dizem que se a criança fala não, eles recuam e não efetivam essa violência. Quando a gente pensa na forma como a gente cria as nossas crianças, pergunto isso por ter conversado já com algumas psicólogas que defendem essa questão, eu queria saber como o Instituto enxerga. Quando eu tenho uma educação que é muito punitiva, quando eu tenho uma educação que adota o castigo, por exemplo, como uma forma de tentar orientar essa criança, essa educação ela também propicia que essa criança esteja mais exposta a ser vítima de violência, uma vez que eu estou dizendo para ela, olha, você precisa me obedecer a qualquer custo. Então eu vou fazer uma ressalva aqui, Michele, porque eu sou advogada, né? Não sou psicóloga. Então eu tomo muito cuidado para entrar nessas searas. Mas também, de tudo que eu já li e aprendi e estudamos no Instituto, sim. Quando você ensina uma criança que ela tem que ficar totalmente submetida à ordem do adulto, isto faz com que a criança, na verdade, se condicione a atender às demandas do adulto. E acho que educar não é fácil, né, Michele? A gente sabe que educar, meus filhos já estão grandes, mas a gente sabe que educar é uma tarefa dificílima. E encontrar esse limite de autoridade, porque é claro que a criança também precisa de uma autoridade. Se você conversar com o psicólogo vai dizer, a criança precisa de limite, né? Então, colocar limite é uma coisa. Submissão absoluta é outra coisa. A gente tem que permitir que a criança não só manifeste os seus pensamentos, os seus desejos, como ela se recuse a cumprimento de ordens injustas. Por exemplo, quando ela se sentir desconfortável. Então, é uma equação difícil, mas esse ponto que você levantou é muito importante. Mas tem um ponto que eu acho que é mais importante aqui, que é o seguinte, você falou de castigos físicos, e acho que é muito importante que mesmo os pais, quando colocam limites, inclusive eventualmente com castigos, enfim, não pode ser uma relação de medo. E aqui eu não vou falar mais de criança pequena, não, eu vou falar de adolescente, Michele, porque a gente está vendo muitos crimes virtuais com adolescentes. E a gente sabe de casos de meninas e meninos que ficam anos submetidos à extorsão sexual, violência sexual pela internet, sujeitos a toda sorte de atrocidades de violência virtual. Por quê, Michele? Porque um dia fizeram uma bobagem na internet e o medo de contar para os pais e pedir socorro para os pais desta pequena bobagem que fizeram faz com que eles permaneçam. A gente tem casos de tentativa de suicídio, processos sérios de depressão, de meninas que aos 11 anos de idade, Michele, mostraram uma alcinha do sutiã, sabe? E aí começa essa extorsão e a menina com 15 anos não aguenta mais. Então, é muito importante que os pais conversem com os filhos e digam, é para fazer isso, 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 não faça isso, isso, isso. Mas se você fizer, corra para mim, porque eu vou te acolher e te socorrer. Precisa ter essa relação de confiança para que a criança e o adolescente se sintam à vontade para relatar os problemas, né, Luciana? A gente estava falando, aí eu questiono uma outra questão, né? Já que esses abusadores eles estão muito próximos,
né, são praticamente do convívio, você trouxe aí que mais de 40% são pais ou padrastos, como que essa criança ela vai se sentir à vontade para relatar? E aí você falava do papel da escola, né? Como que essa família vai conseguir administrar isso, Luciana? Vocês têm experiência de saber como é que isso se desenvolve, né? A partir do momento que chegou o relato da criança, a mãe acreditou, como que fica isso daqui para frente? Vai tirar a criança do convívio desse adulto? Como que funciona? É uma situação muito difícil, sempre, nunca é fácil, né? É isso, porque quando você tem, mesmo quando você está envolvendo um professor ou alguma coisa assim, ou um religioso, né, um pastor, um padre, você tem um tipo de relação. Agora, quando é intrafamiliar, é muito difícil. Você sabe que eu costumo fazer uma provocação, Michele, com as pessoas, e digo o seguinte: se você souber que seu filho ou a sua filha foi vítima de abuso, você denuncia e todo mundo imediatamente fala, claro, lógico, imagina, você não pode denunciar. E eu falo, então, mas e se esse abusador for o seu pai? Ou for o seu outro filho? Como é que funciona? Então, é muito difícil mesmo as pessoas denunciarem. Por isso é importante que a criança tenha relações de confiança para pedir socorro. Agora, eu queria dizer uma coisa aqui. Eu sempre digo que a importância de denunciar, sabe, Michele? E eu acho que é fundamental para a gente poder um dia romper com essa prática. Mas mais importante que tudo, mesmo que você, mãe ou pai, por alguma razão não queira denunciar, não pode deixar de acolher a criança. Porque você sabe, Michele, que o grande trauma da criança, às vezes, não se dá no abuso, mas se dá quando a pessoa que ela confia não acredita nela. Uma mãe, ou um pai, ou uma avó. Então, é mais do que a decisão de denunciar ou não, que cada um vai saber o que fazer, e lógico, a gente incentiva que as pessoas denunciem, mas se você não conseguir denunciar, pelo menos acolha a sua filha ou seu filho. Acredite nele e acolha e proteja, porque esta é a coisa que mais pode ajudar o trauma a ser menor. Pensando em todo esse contexto, Luciana, o que você vê como grande desafio na nossa sociedade brasileira para que a gente alcance aí um ponto de virada de chave, para que esses dados reduzam? A gente já sabe, você pontuou para a gente que existe uma subnotificação, então o número de vítimas é muito maior do que aquilo que está registrado efetivamente nos dados, né, oficiais. O que você considera aí o caminho para que a gente tenha um ponto de virada de chave? Eu acho que a primeira coisa é a gente quebrar o constrangimento de falar sobre este assunto, não é? A gente diz que a primeira missão do Liberta é fazer o Brasil falar sobre este assunto, porque veja só, todo mundo fala, mas é um assunto muito desconfortável, ninguém quer falar sobre isso. Tem muitas coisas desconfortáveis que a nossa sociedade fala. A nossa sociedade discute sobre aborto, não é? Você vai numa mesa de bar, num restaurante, tem gente discutindo, descriminaliza, não descriminaliza. Você discute política de drogas, não é? Eu sou favorável, eu sou contra. Você discute o tempo inteiro violência contra a mulher, inclusive violência sexual contra a mulher. Por que é que a gente não consegue discutir a violência sexual contra crianças? Por essas razões todas que a gente está falando? Sim, mas a gente tem que começar a discutir isso. Porque enquanto a gente mantiver esta situação embaixo do tapete, não é, a gente finge que ela não existe. E os dados, com toda a subnotificação que nós já vimos, indicam que são 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no país. Enquanto nós estamos conversando, Michele, algumas meninas estão sendo estupradas no país. E é sobre isso que a gente tem que falar. Nesse universo também entram os casos, Luciana, de exploração sexual infantil? Ou esse já é um outro assunto? Eu acho que é um outro assunto que talvez a gente não consiga abordar agora, até por causa do tempo da entrevista, mas exploração sexual é também um assunto absolutamente invisível, né? A gente tem mais de 9 mil pontos de exploração sexual de crianças só nas rodovias federais, mapeados pela Polícia Rodoviária Federal, e, no entanto, a gente teve 89 casos denunciados no Brasil inteiro em 2022. Isto mostra
a desproporção entre esta violência e o que se noticia. Mas isso é um assunto que é para uma outra matéria, porque é um assunto muito importante também, mas que tem que ser olhado sobre um outro enfoque. Luciana, muito obrigada pelas informações aqui no Papo com Ela. Eu é que agradeço a oportunidade e a oportunidade de você estar abrindo esse espaço para falar dessa questão tão importante. Obrigada, Michele. Você acredita que pode curar a sua vida? Para a psicopedagoga Marilei Barnetti, isso é possível. Por isso, ela vai promover um retiro de 2 dias em setembro em um território sagrado da cultura indígena mato-grossense. E para saber mais dessa proposta que a gente recebe agora a Marilei. Marilei, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar um pouco mais dessa vivência que você está organizando numa comunidade indígena aqui em Mato Grosso, trazendo essa proposta de que você pode ser o curador da sua vida. Queria que você pudesse explicar para a gente o que acredita essa metodologia e onde ela pretende atuar dentro dessa vivência que vai ser realizada no mês de setembro. Ok, eu que agradeço, pelo espaço, poder te conhecer e ter a oportunidade de falar de algo que, assim, é tão urgente a gente falar na nossa sociedade hoje. Cada vez mais as pessoas estão procurando sentido, significado para suas próprias vidas e elas não estão encontrando. E isso a gente pode observar um grande número de pessoas que estão tomando ansiolítico, antidepressivo, grande quantidade de adolescentes depressivos com ideação suicida. Dentro dos CAPs hoje, em todos os municípios, isso é uma realidade, muito forte. E aí essa vivência é a gente poder olhar um pouquinho o que está faltando, O que está faltando para a humanidade nesse momento que a gente viveu muito a questão da era do ter, Então hoje a gente está passando por um processo de mudança. As pessoas buscavam muito a satisfação e o prazer no ter. E a sociedade, por muito tempo, fez com que a gente acreditasse nisso, Que esse era o modelo, Isso, que seríamos mais felizes quando a gente pudesse ter a nossa casa própria, se formar na faculdade, trocar de carro, ter um relacionamento estável. E a gente está vivendo hoje um momento que é a transição da era do ter para a era do ser. E o que é a era do ser? É justamente você ter passado por todo esse processo, ter conquistado tudo isso e sentir que ainda existe um vazio, que está faltando algo. E aí essa vivência é esse convite para você ver o que é que está faltando. O que realmente vai fazer sentido para você? Por que você está conquistando muitas coisas na sua vida financeira, na sua vida profissional, mas mesmo assim tem um vazio? Então, essa vivência é isso. A metodologia da Louise Hay, ela é baseada na metafísica, que é como a gente trabalhar a nossa mente e através da nossa mente a gente criar uma realidade diferente. E aí a abordagem que a gente trabalha lá dentro está muito voltada para a questão da criança interior. Louise Hay, quem conhece ela, sabe que ela trabalha muito a questão da criança interior. Então a filosofia dela é baseada nisso. O que você construiu lá na sua base, na infância, do 0 até os 7 anos, que foi como uma programação. Ela fala que essa base que a gente recebe na nossa casa, na nossa família, na escola, na religião, de 0 a 7 anos, é uma programação. É como se você pegasse um computador e fosse instalar nele o sistema operacional, o programa. E daí define então, todo o resto. Então é ele que vai rodar. Enquanto você não rever isso, voltar lá na infância e ver o que tem ali na sua infância que deu origem a um ciclo que você está vivendo, você não consegue mudar. Mesma coisa, enquanto você não pegar o computador que está travando, não passar um antivírus, não olhar o que tem ali que você precisa tirar para ele funcionar de uma forma mais fluida, então é basicamente isso que acontece com a gente também. A gente precisa olhar para isso para poder ressignificar. Você está falando para a gente de um processo de um balanço que a gente vai fazer, de um inventário de tudo aquilo, do que está fora do lugar. Por que a escolha de fazer esse balanço dentro de uma aldeia indígena, junto com povos originários? O que você pensou, O que esse cenário traz dentro desse processo? O próprio método, ele já tem como um critério que aconteça em um espaço em meio à natureza.
para que a gente possa se conectar com a nossa essência, né? Que a gente possa realmente se despir de tudo, deixar tudo que é externo para viver um processo interno. Então é uma imersão muito introspectiva. Você vai olhar muito para dentro. Desde a criança, a gente vai ressignificando todas as etapas da nossa vida, né? De uma forma muito tranquila, muito amorosa, mas você vai acessando memórias de infância, vai ressignificando, vai passando pela adolescência, idade adulta, e vem tudo à tona. É como se realmente fosse emergir. Abre Aquilo a portinha, que está guardado, sim. Aquilo que a gente sempre tenta suprimir, reprimir, colocar debaixo do tapete para não olhar, nesse evento ele vem. Através do método, através da indução, isso acaba tudo vindo. E aí você consegue entender coisas que às vezes você está há muito tempo procurando e não consegue entender. E Mari, quando a gente pensa nesse processo, porque é um processo que me parece mexe muito com quem participa dele. Mexe muito. Né? Tem que estar bem preparado. Isso. Como que funciona esse suporte para que essa pessoa dê conta de todas essas coisas que vão surgindo, que ela vai precisar olhar com carinho, que ela vai precisar dar um outro lugar para aquilo agora sob a luz do conhecimento, né? De reavivar isso na memória. Então, quem está assistindo a gente que de repente fala assim, não vou porque vai mexer com muita coisa e pode ser que eu não dê conta. O que você diz para quem está assistindo a gente? Eu digo que é um espaço muito seguro para falar das emoções. A Louise Hay, ela fala sempre que o grupo certo sempre vai se formar. Então, toda vez que a gente organiza um evento assim, as pessoas certas vão estar lá para uma ser suporte da outra nesse processo de cura. E aí são 2 dias. No primeiro dia é como se a gente pegasse toda aquela gordura que fica no fundo da forma, que é difícil de tirar. Então no primeiro dia a gente faz com que toda aquela gordura suba. Então vai subir tudo aquilo que precisa vir à tona, que está lá no seu subconsciente, que de forma consciente você não acessa, mas através dos processos você vai conseguir acessar. E aí no segundo dia a gente vai limpar tudo isso, a gente vai trabalhar as questões principalmente do perdão, porque normalmente tudo aquilo que está nos aprisionando em algum espaço da nossa consciência, da nossa vida, é falta de perdão, de ressignificação. Então a gente passa no segundo dia por esse processo de perdão, de autoaceitação, que não é só perdoar o outro, mas também perdoar aquilo que a gente acreditou desde criança que era errado. E aí nós mesmos nos julgamos e nos condenamos. Eu acho que essa é a parte mais difícil, é o auto-perdão. Não é nem perdoar o outro, é a gente mesmo, né? Sim. A gente vive como carrasco da gente. Nós somos. Né? Somos. Enquanto a gente não aprende a lidar com isso, nós somos, né? Mas é justamente por causa dessa programação que eu te falo, que foi colocada lá na infância. A igreja tem um poder muito forte de fazer isso, né? Fazer com que tudo se torne pecado. E a Louise Hay, ela fala assim que é normal você cometer erros enquanto você aprende. Esse é um processo humano. E a gente não precisa se punir, se julgar e se aprisionar por conta disso. A gente pode sim ressignificar tudo isso, entender que faz parte do nosso processo de desenvolvimento, perdoar. E aí depois, no último momento ali do retiro, a gente trabalha muito a questão do amor próprio, do merecimento. Você fala pra gente de que o grupo certo se forma para que uma pessoa possa apoiar a outra. Esse movimento, a gente sempre diz assim, só um traz o outro, ou só um puxa o outro. Como que você avalia, Mari, esse movimento em grupo, né? Isso facilita esse processo de autoconhecimento, esse processo de ressignificação, como que você avalia isso e qual a importância da gente poder também criar esses grupos no nosso dia a dia? Então, dentro da metodologia, ela sempre recomenda que a gente não trabalhe com grupos muito grandes, né? Então, assim, o que é recomendável pela Louise? É que seja um facilitador do método para cada 10 pessoas. Então, se você vai fazer um retiro para 20 pessoas, uma imersão para 20 pessoas, você precisa de no mínimo 2 pessoas que é facilitadora do método. Porque para conduzir qualquer situação que possa fugir do controle, vai ter alguém ali para apoiar. Mas normalmente quando eu falo dessa sinergia, dessa egrégora entre pessoas que estão ali
Normalmente, quando você começa o movimento, que as pessoas começam a interagir, elas precisam curar as mesmas feridas. Então, é sobre isso que ela fala, que o grupo certo sempre se formará. Vai ter momentos que vai ser mais a questão ali de perdão, de aceitação. Tem questões que vêm à tona que é de abuso na infância. Tem questões de doenças físicas, que também é um trauma mental que foi aprisionado no corpo, que desencadeou uma doença física. Então, cada grupo, ele traz essas características que vão ser trabalhadas com todos. E é muito lindo isso. É incrível como isso acontece. E como é real, né? Sim. A gente vai ter alguma vivência juntamente com a comunidade indígena? Isso faz parte da programação do evento? Ou é só o fato de estar no local que proporciona esse contato com a natureza? Na verdade, assim, o que a gente conversou, eu com o cacique Rony, né? A metodologia por si só, ela é muito intensa. São basicamente de 16 a 20 horas. Somente trabalhando esse eu interior, né? Trabalhando os aspectos de cada um. Então, inserir outras vivências que são da comunidade talvez fosse muito para 2 dias. O que a gente vai fazer? Usar o espaço, que é um espaço maravilhoso, né? De conexão mesmo. As pessoas que vão participar desse evento, eu já preparo elas no grupo que, de fato, a gente vai se despir de tudo o que a gente está habituado, né? Para poder viver uma realidade totalmente diferente, de conexão com você mesmo. Então, assim, as pessoas que vão vivenciar esse retiro, elas não vão ter o conforto que teria, digamos, se fosse dentro de uma cidade, se fosse em um hotel. Não, é a vivência dentro daquela comunidade, é a simplicidade, né? E essa conexão com uma cultura diferente. Então, assim, o que eles vão fazer de diferente? Eles vão nos acolher. O cacique Rony vai apresentar tudo o que é a cultura deles, né? Ele sempre faz essa acolhida com os turistas que vão até a aldeia. E depois eles vão estar conosco ali, nos auxiliando no que for preciso. Quem quiser fazer foto, fazer pintura corporal, no período da noite, mas uma coisa leve. E aí também ele vai oferecer uma dança circular numa fogueira, que é algo também assim bem leve, não tem nada muito que mexe muito com as emoções, é mais para descontrair, para poder viver aquela lua naquele lugar, né? Interagir um pouco entre o grupo. E basicamente da parte deles é isso. Não tem nenhum ritual indígena diferenciado que vai entrar nesse aspecto aí que é o psicossocial, o emocional de quem vai estar lá. E Mari, a gente estava falando um pouquinho da sua trajetória, né? Porque Sim. você, como educadora, enveredou por um caminho de práticas integrativas. Sim. E é sobre uma dessas práticas que a gente está conversando aqui hoje. Queria que você pudesse contar para quem está assistindo a gente o que te levou a estudar, a buscar essa nova proposta, esse novo olhar. Sim. Como eu estava te falando, eu estava próximo dos 40 anos e eu tive um início de depressão. E aí, nesse momento, eu procurei a minha médica e ela me passou ansiolítico. E eu fiquei 1 ano no ansiolítico. E aí ele já não estava mais fazendo efeito, eu procurei ela novamente e ela me falou, a gente precisa aumentar a dose. E aumentamos a dose e eu fiquei mais 1 ano. E aí, nesse aumentar a dose, eu percebi que parecia que eu não estava mais em mim. Eu não era mais quem eu era, eu não tinha a mesma disposição, a mesma alegria. Era como se eu assistisse a minha vida passar, de uma forma bem apática, sabe? Como se eu não estivesse participando do meu processo de existir, de viver. E aí eu comecei a buscar. Fui primeiro para as barras de Axis, que eu acho que é uma ferramenta fantástica para quem está buscando também algo a mais, principalmente para fazer esses desmames, né, da medicação de ansiolítico, antidepressivo, e para quem quer ter qualidade de vida também, né, ter clareza mental. Então fui para as barras de Axis, em 3 meses eu fiz tudo que o Axis podia
oferecer. Acho que Eu fiz devorei. sessões, eu fiz classes, eu viajei fora do estado, fui fazer classes em Santa Catarina. Mas assim, a minha busca, o meu desejo por ter algo diferente tava gritando, sabe? Eu acho que era a minha criança. Depois eu aprendi com a Luísa que era a minha criança, né? Que tava gritando por socorro, porque ela não queria mais viver presa ali. E aí, então, do Axis, eu fiz psicanálise também, gosto muito da psicanálise. E depois eu conheci a Louise Hay, eu falo assim, ela já era minha colega de trabalho antes mesmo de eu ter vivenciado a imersão. Na verdade, eu nem sabia que a Louise Hay tinha um método de trabalho. Eu conhecia os livros e as meditações, né? As meditações da Louise são muito conhecidas, ajudam muitas pessoas. E aí eu já conhecia ela, dependendo de como as pessoas chegavam para mim, eu sempre indicava. Porque às vezes o paciente vai para o consultório, ele faz uma consulta, um atendimento com você a cada 15 dias. Mas ele vai ficar 15 dias distante, então é preciso que tenha algo diário para que possa estar ali, né, motivando, né, aquela sementinha, regando a sementinha. Eu sempre usei muito as meditações da Louise Hay. E 2022, no início do ano, quando eu faço ali os meus pedidos para o universo, né, as minhas manifestações do ano, eu manifestei um retiro. E aí eu imaginava que todo tipo de retiro, mas nunca imaginei que ia se apresentar para mim justamente o retiro do método da Louise Hay. E aí em julho no Instagram apareceu o que estava acontecendo, tem uma facilitadora do método no Brasil, e ia acontecer em São Paulo em dezembro. Eu não pensei duas vezes, era a resposta para minha manifestação. Espera que eu tô chegando, né? Sim. E fiz a minha inscrição e aí ali tudo fez muito sentido para mim. Muito sentido mesmo. Porque ali eu pude conhecer de fato o que estava acontecendo na minha vida. Porque antes era tipo assim, medidas paliativas, mas nada muito aprofundado. E me diz uma coisa, como é a Mari antes das práticas integrativas e como é a Mari hoje, né? O que fez mais sentido para você? Porque você fala assim, a gente vive um vazio, que a gente não sabe explicar o que é isso. Você vivenciou esse vazio, hoje ele tá desaparecido ou ele se preencheu de algo? Sim. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Não no aspecto físico, não no aspecto profissional, mas no meu emocional. Eu sou uma pessoa assim que eu consigo enxergar as coisas com muita positividade, com muita clareza. Eu, no retiro da Louise Hay, eu sempre achei assim, eu sempre fui uma pessoa que tive uma boa autoestima, sempre gostei muito de me arrumar, sempre gostei muito de estudar. Então eu achava que eu era uma pessoa assim, por ter autoestima, que eu tinha muito amor próprio. E aí no retiro eu consegui enxergar que na verdade era só uma máscara. Que o amor próprio, a chama do amor próprio, ela estava muito apagada. E aí eu tive que fazer muita mudança na minha vida para mim conseguir me resgatar, porque eu já não estava mais ali de fato, né? Desde que eu comecei o meu processo lá com a meditação tradicional, eu já não estava mais ali. E aí eu consegui enxergar isso, me trouxe clareza. Aonde eu tinha me abandonado, aonde eu estava me abandonando. E aí eu me resgatei. E hoje eu sou assim uma pessoa, eu posso dizer que eu sou uma pessoa completa e eu sempre penso, eu desejo e faço afirmações, porque a Louise traz muita questão das afirmações positivas, que todas as pessoas possam experienciar o que eu vivo hoje, em questão de ter paz, de ter equilíbrio, de me aceitar, de poder olhar para o outro e ter aceitação com o outro, de não ter julgamento. Existe uma idade para quem pode participar do retiro? O que você pensa? São só mulheres, homens e mulheres? Nós temos aí, a partir de uma idade que isso é indicado? A partir dos 18 anos, né? A recomendação é que seja a partir dos 18 anos, homens e mulheres. A única regra é que mãe e filha não façam juntos o mesmo retiro. Porque como a gente trabalha muito a questão da criança, normalmente tudo que a gente vai trabalhar na filha, a mãe vai estar junto, então ela não vai conseguir soltar e acessar de fato tudo aquilo que precisa ser acessado. Então a regra é essa, mãe e filho não, e a partir de 18 anos. Maravilha, Mari, muito obrigada pelas informações aqui no papo. Deixo o microfone à disposição caso você queira fazer mais algum esclarecimento que a gente não tenha abordado durante a entrevista.
Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui. Quero convidar, né, todas as pessoas que sentirem o chamado para essa mudança, sentirem que é momento de ressignificar, que estão vivendo aí também essa crise existencial, né, que entrem em contato. A gente está aí com algumas vagas ainda para esse evento. Esse evento, igual eu estava te falando, é algo que eu desejei muito essa parceria. Quem conhece o pessoal lá da Aldeia Wazari, Cacique Rony, é bem restrito para você conseguir entrar lá, é muito difícil. Então, assim, acredito muito que foi as minhas mentalizações, as minhas visualizações, afirmações positivas que fizeram com que esse evento se tornasse real. E já visualizo 20 pessoas lá que serão muito abençoadas com tudo que a gente vai viver. Vai ser incrível. E aí, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem Instagram. Sobre o retiro, tem o link lá na página do Instagram também, na biografia, para conhecer um pouquinho mais. Joia, Mari, muito obrigada e sucesso. Obrigada, gratidão. Montar uma mesa de forma elegante e harmoniosa para receber bem. Esse é o lema da Mesa Posta. Ela desempenha um papel significativo em celebrações especiais e ajuda a criar um ambiente festível e inesquecível. O mercado da mesa posta está em alta aqui no Brasil. Proporcionar uma mesa de café da manhã ou almoço decorada e bonita para a família transformou o hobby da Samantha em um negócio. Eu sempre quis colocar para minha família, principalmente para os meus filhos, pelo fato de eu não ter tido. Aí a gente quer dar aquilo que a gente não teve para os filhos, né? E eu sempre fiz crochê, então sempre fiz suplá e sempre fui achando que a mesa faltava alguma coisa para enfeitar, para ficar bonito, para marcar eles para o resto da vida. E foi onde eu acabei trazendo esse prazer que eu tenho de servir a mesa para um ramo de negócio. O mercado da mesa posta acende um sinal verde para lojistas e demais profissionais que desejam atuar no setor. Uma pesquisa realizada pelo Clube da Mesa Posta, principal consultoria neste nicho, revelou que desde o início da pandemia da Covid-19, mais de 50% dos lojistas que atuam na área tiveram um aumento igual ou superior a 30%. Comparado a anos sem a Covid-19. Entre os produtos mais procurados estão os jogos de xícaras e garrafas para café. Sempre começa com um jogo de chá, uma xícara nova, uma garrafa diferente, os acessórios que faz toda a diferença. Muitas clientes minhas não sabem que eu vendo o refil da garrafa, porque acontece, principalmente nós mães que têm filhos, de cair, de escorregar da mesa e quebrar. E assim, para não perder a nossa peça, que pra gente acaba se tornando um xodó, né? Eu tenho aquilo ali para ela repor e continuar com a peça dela intacta. Então, assim, essas questões todas fazem a diferença, né? A Fabiola é uma cliente fiel da Samantha e uma apaixonada por cozinha. Formada em gastronomia, ela usa a mesa posta para trazer a conexão familiar. Trago o conforto, né? Você ficar confortável na mesa posta. Na mesa do café da manhã, você se sentir confortável. Esse é o principal objetivo da mesa posta, né? E também com a família, afetividade, amor, é isso que a gente faz com carinho. Levar a criança para um dia de vacina é, na maioria das vezes, dolorido para os pais e aterrorizante para os pequenos. Mas se eu te disser que já é possível, através de um dispositivo, proporcionar alívio de forma natural em poucos segundos sem necessidade de medicamentos? É isso mesmo. Confira agora no Papo Saúde. Agora, o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria conta com a inclusão da vacina para a prevenção da dengue. O imunizante tem recomendação preferencial, podendo ser aplicado a partir de 4 anos até 60 anos de idade, no esquema de 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. Nas clínicas privadas já está disponível, então isso é de agora, né? Tem o processo, o tempo de começar a ser distribuído na rede pública, então ainda não. Então é muito importante poder já se adiantar, a indicação já está no calendário de procurar a rede particular,
já vai estar, né, à frente, já vai estar imunizado e já vai estar com a defesa se preparando para a doença. A especialista ressalta a importância da vacinação para crianças e também para a sociedade como um todo. E a vacina é muito importante, evita muitos casos de doença, em outros casos fica com a doença menos forte, né, evita casos graves, a necessidade de UTI, isso para todas as doenças. E diminuiu muito o número, algumas doenças erradicou, então a gente não pode jamais voltar para trás. Tem várias vacinas, público, particular, para ter um acesso fácil, e as mamães, papais, a família não deve atrasar a vacina da criança, deve seguir o calendário, é fundamental para se evitar a doença e se manter a saúde. E não só a criança, a família toda. Então a vovó, o papai, a mamãe, então tá gestante, vai vacinar, tem que atualizar. O papai também atualiza a mamãe gestante, a criança pequena, a criança maior, a vovó, o atleta. É fundamental todo mundo da casa estar vacinado. Com tantas novidades chegando de mais picadinhas, foi que nasceu a ideia de fazer com que os imunizantes fossem menos doloridos. Tecnologia que deu certo em todo o país. Não precisa nenhuma tecnologia mais avançada, isso tudo é simples. A amamentação, a gente está agora no mês do agosto dourado, né? É fundamental lembrar, e trabalho científico traz que a amamentação por si só é analgésico. Então, a analgesia, o resfriamento, a vibração são dispositivos que trazem, a gente pode usar e abusar durante a vacinação, só que para isso tem que ter uma equipe, tem que ter essa visão de humanização. Então, começar a gente a procurar esses locais e preferir, porque não tem preço que pague não ser trauma uma vacinação. Um ato tão importante, vacinar salva vidas e se tornar prazeroso, lúdico, encantador, um momento de aconchego com dispositivos que vão tirar esse trauma, é muito legal. Composta por histórias, fotos e depoimentos, a obra Sim, Minha Mãe é uma Freira apresenta uma trajetória nada comum de uma freira, a irmã Deonilde, que deixou um legado de amor, uma grande mulher inspiradora, cuja marca foi a presença pelo nobre ato de servir. A obra, composta por histórias, fotos e depoimentos, apresenta uma trajetória nada comum de uma freira, que deixou um legado de amor. O livro, Sim, Minha Mãe é uma Freira, foi organizado pela advogada Cleiva Laurine Dummel e escrito por ela e pelos demais familiares e amigos da irmã Deonilde, que ao longo da vida se tornou religiosa. Eu não ia ter elementos suficientes para ter informações fidedignas mesmo, né? Eu queria que as pessoas contassem das suas experiências, o que elas viveram com ela. Então eu convidei coautores, claro, os meus irmãos, né? O meu esposo é coautor também, mas amigos, o padre que convidou ela para ingressar nesse instituto, ele é coautor, o padre Gilberto. O padre Reinaldo, fundador desse instituto, ele é coautor. A madre, representando todas as co-irmãs. Então, é um grande apanhado da história. Eu fiz uma linha no tempo, desde a sua origem, né, da origem Dazi, até depois ela casando, entrando para a família Laurine. Depois que ela casou, então vem uma tia Vera, e conta essa história. Depois a minha irmã, num outro momento da vida dela, e a gente faz um apanhado histórico. E dentro de cada capítulo, de cada coautoria, tem outros depoimentos para enriquecer ainda mais e trazer um pouco dessa história dessa grande mulher. Uma história inspiradora de uma grande mulher, repleta de alegria, persistência, energia, motivadora, ânimo, fé e intercessão. Em Tangará da Serra, ela fez um trabalho tão bonito que até casas ela ajudou a construir. Ela sabia quem precisava de cesta básica, não, essa aqui não é uma cesta básica comum, precisa ser uma cesta básica diferenciada, com mais verduras e legumes. Quando precisava de medicamentos, ela
fez um trabalho muito bonito junto à assistência social e ela encaminhava essas famílias, esses doentes. Enfim, ela fez um trabalho muito lindo, pastoral, mas também social. E aí, vendo esse movimento dessa irmã, juntamente com uma amiga, que depois foi ser freira na mesma época, a irmã Alice, as duas indo fazendo esse trabalho, lógico que elas foram notadas, né? E depois de 6 anos trabalhando, levando a palavra, o alimento, né, a essas famílias, elas receberam um convite para ir para o convento para serem irmãs. Esse convento, ele aceita viúvas, né? Como ela tinha todos os filhos casados, ela não tinha nenhum impedimento para ir. Então, ela entrou para o convento das Irmãs Discípulas do Divino Pastor. Irmã Deunilde foi uma mulher inspiradora, cuja importância que teve dentro das comunidades foi a da presença pelo nobre ato de servir. Esse livro é um guia de fé, de esperança, de amor ao próximo, de amor pela vida. Por isso que esse livro ele foi lançado no dia do aniversário dela. É uma homenagem póstuma de aniversário, porque ela amava celebrar a vida. Ela amava celebrar e nós vamos continuar aqui celebrando por ela. E como que nós, filhos, como que eu, enquanto filha, posso garantir esse legado? Vivendo, me alegrando com a minha vida e com as dos meus descendentes. Então, é só o início de uma história. Tenho certeza que vão vir outras pessoas trazendo mais informações, mas precisava ter um início, né? Eu até comento aqui no livro que uma trilogia não ia ser possível para contar toda essa história, mas tem que começar. E eu comecei a contar uma história de fé, uma história de resiliência, uma história de fé, mas uma fé viva, que ela vai frutificar na vida das famílias, eu não tenho dúvidas disso. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo mandando a sua sugestão ou de entrevista ou de reportagem. Tenha uma excelente semana. A gente volta no domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!